Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. Sempre vale a pena. É uma alegria estar aqui, Mirtz. E é uma alegria muito grande para nós ter você. Você é o sentido de nós estarmos aqui para esse bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre graça. Eu dei o título dessa pauta de Maravilhosa Graça. Amém. Que bom. Sabe, queridos, depois que quando a gente se converte, quando a gente vem a Cristo, quando a gente começa a ler a Bíblia, o Evangelho, a Bíblia toda, mesmo depois de algum tempo, muitas pessoas vão confessar que algumas passagens, alguns textos não são de fácil entendimento, né? No começo. E algumas palavras também. Algumas palavras não são tão simples de entendimento na Bíblia. E, para mim, a minha formação é essa. Eu sou formada em letras, essa é a minha formação acadêmica. Então, palavra mexe comigo. E se tem uma palavra na Bíblia que eu acho que mexe com o nosso entendimento para tentar entender tudo aquilo que ela significa, é a palavra graça. Tamanho dessa graça, né? É verdade. Em tudo, em tamanho, Sim. né? Sim. Sabe? Porque, às vezes, palavras comuns são usadas na teologia de uma outra maneira, e mesmo assim, em vários contextos, elas diferem, né? Uhum. Então, tem duplo sentido, como a gente chama, né? No dicionário, se eu pegar o dicionário, o que o dicionário vai dizer o que é graça? Vai dizer assim, que é um substantivo feminino que significa favor que se dispensa ou recebe. É sinônimo, mas ela dá sinônimo também. Sinônimo de elegância e beleza. Sim. Quando você diz para uma pessoa assim, nossa, Conceição é uma graça. Sim. Né? Eu estou usando a palavra graça. Sim. Né? E na teologia, né, ela é usada como um dom que Deus concede aos homens. Né? Sim. Então, a palavra graça, se a gente for olhar como ela é usada, né, por nós e tudo, por exemplo, hoje em relação à graça, eu gosto de pensar assim, você vai ao supermercado e você tem uma oferta lá, está dizendo, compre 3 e pague 2. Um é de graça, não é? Sim. Então, o que ele está dizendo quando ele diz um é de graça? Você não vai pagar nada por isso. Você não vai pagar nada por isso. Você vê como que é difícil a gente, até nesse contexto, entender da palavra graça, porque a gente desconfia. Sim, tem a beleza da graça, né? A graciosidade, e a profundidade da graça, é verdade, é uma palavra bem... Então, mas nesse caso que eu falei assim, quando alguém te oferece uma coisa, porque se a gente está falando que graça, e o dicionário diz que é algo que te é dado, né, como uma benesse, se alguém te dá alguma coisa, ou oferece alguma coisa assim, muito diferente, a gente não vê a expressão assim, tem alguma coisa por trás disso? Tá me dando, nada mas de graça, não tem essa história, nada de graça, deve ter. O Emmanuel sempre fala assim, quando o produto... Não, quando é de graça, o produto é você, então cuidado com isso. Pois é, porque leva a desconfiança até, por isso que eu estou dizendo assim, como essa é difícil, né? E até para nós, quando nós estamos falando sobre a graça divina mesmo, né? Por exemplo, existem, parece coisa muito antiga, mas parece que alguns países ainda mantêm isso. Se referir à pessoa assim, a sua graça. Não tinha essa? Graça, o seu nome, o seu nome seria qual a sua graça, né? Ou essa expressão, a sua graça, também ainda é usada em realezas. Sim. Na Inglaterra, por exemplo, os súditos, uma coisa ainda assim, usam. ainda usam hoje, Sim. né? E também tem aqueles... e na própria Inglaterra, quando você perdoa um criminoso, quando ele ganha uma liberdade, graça, né? ele ganha um ato de graça, Sim. né?
E daí, por conta de graça, existe também um des na frente, às vezes, que significa assim, desgraça. Falta da graça. Falta da graça. Sim. Né? Então, agora, e no Evangelho? E no Evangelho, como é que nós olhamos para essa palavra graça, né, nesse contexto do Evangelho? O título do Maravilhosa Graça é porque é uma música muito antiga, que todo mundo conhece, Maravilhosa Graça, né? Maravilhosa Graça, né? Sim. Ela diz assim, como eu vou poder cantá-la, como começar, a própria letra fala do que nós estamos falando agora, né? E tem um estribilho que diz assim, Maravilhosa Graça, imensurável, sem fim, maravilhosa, grandiosa. Sim. Né? Assim, a própria, né, o texto da música e tudo, encontra dificuldade em ter um entendimento do que é a graça. Do que é essa graça, né? Do que é essa graça, né? É um hino esse. Eu não cresci ouvindo hino porque eu fui me converter depois de adulta. Você também já era, né? Adulta. Sim. Então, hino parece que é daquelas coisas que crianças ouvem muito, né? Sim. Mas, sabe, para nós, mesmo depois de adulta, a gente tomou um posicionamento, uma decisão, né, válida. De entender o que é essa graça, né? E daí a gente quer viver esse evangelho. Quando a gente toma a decisão, a gente diz, agora eu vou viver o evangelho. Esse é o termo, né? Sim. E agora, eu estou falando que não é tão simples, porque olha o que Paulo fala. Em Atos 20, 24, vou ler para você. Diz assim, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse texto é maravilhoso. Lindo, né? E o próprio Paulo, falando da dificuldade de entender a graça, né? Ele precisou ouvir do Senhor, a minha graça te basta. Quer dizer, você não precisa de tanta coisa, você precisa viver da minha graça. Coisa linda a experiência desse irmão. Viver pela graça, o que ele está falando assim. Agora, minha vida preciosa é viver o Evangelho da graça. Sim. E eu às vezes pergunto, para mim, né? Para mim, quantos anos de conversão? 30 anos de conversão e tal. Sim. Será, né, que a gente conseguiu entender esse Evangelho da graça, tamanho né? dessa graça, sim. Né? Então, queridos, eu quero confessar para vocês aqui que este sempre foi um assunto que me causou temor ao conversar. Sim. Né? Temor que eu digo assim, essa reverência em conversar sobre uma coisa tão maravilhosa, tão preciosa, sim, tão maravilhosa, como é o sim, título que a gente deu, que é a graça. Porque, sabe, de repente, por conta dela, tem um monte de equívoco também no meio cristão. Sim, não tem? verdade. Tem pessoas um monte que de continuam equívoco. fazendo coisas erradas por causa dessa graça, mas o Senhor existe um propósito, né, no falar da graça. Sabe, queridos? Então, porque existe graça em ação social. Sim. Ou quando um conjunto de pessoas resolve fazer, dar comida para alguém, pagar a luz de alguém, sabe? São pessoas oferecendo graça. Sim. A igreja é o lugar de receber e dar graça. Sim. Tanto que nós recebemos, por exemplo, a graça basta, porque é a historinha que você contou lá, você não tem que pagar nada. Então, essa graça é imerecida. Então, quando você ajuda alguém num lugar onde tem crianças precisando de ajuda, realmente é uma graça, é uma dádiva. Você não espera nada em troca. Né? Sabe, e eu acho, isso é uma opinião assim bem pessoal, a maior parte das pessoas que chegam a Jesus, que vão até uma igreja, no fundo elas estão procurando essa graça. E vão elas ter estão essa procurando graça. E se elas permanecerem, elas vão ter graça sobre graça. Que é o que a Bíblia diz, que é a promessa. Graça sobre graça. Por quê? Porque nós precisamos. O que para mim é graça, Mirtz? É tudo que sai do coração de Deus para mim, porque eu não mereço nada disso. Bom, mas então vamos pegar mesmo como metáfora e tudo mais. Se a graça é um presente, tá? Vamos supor, eu vou dar um presente para Conceição. Sim. Ela não gastou nada por isso. Eu dei um presente para ela. Agora custou para mim. Custou.
sabe? verdade. Eu ofereci, mas custou para mim. Sim. Então a graça tem custo para alguém. Para o Senhor, né? Né? Ele morreu por isso, né? Para nos dar Então, essa graça, esse perdão. sabe, ela é um presente, sim, eu e você recebemos isso de graça, né? Aliás, o cristianismo, queridos, é um presente para o mundo, ele é a Sim. graça para o mundo, Sim. né? É dada por alguém, nós vivemos debaixo da dispensação da graça. Sim, É. sim. Nosso viver é esse. Agora, só que nem todo mundo desfruta essa Dessa graça. graça. É Né? verdade. É o que a gente vai, por isso que a gente está falando, né? Primeiro, por vários motivos. Vou falar até um dos motivos dentro da igreja. Aquelas pessoas que cresceram em denominações com listinhas de pode, E não pode, Certo e errado. certo e errado, pode, não Sim, pode, sim. isso aqui, tornando a vida, não vivendo o evangelho, vivendo uma religiosidade, uma doutrina Sim, que não o deixa feliz, sim. né? E isso simplesmente daí, isso. Mirtz, tem esse assunto que o senhor aborda muito bem, porque tem algo que nos ensina na Bíblia, de um povo que chega fazendo bem, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus, e o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então fala, estava fazendo coisa ruim? Não. Mas não estava debaixo da graça. Estava fazendo em si mesmo. Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim. Ele ofertou essa graça por uma liberdade, Sim. sabe? Então, muita gente não consegue viver com essa graça porque não se acha merecedor dessa graça. E dentro desse assunto teu e do que eu falei de você querer fazer para Deus, é como se você quisesse pagar a graça que você recebeu. Então, você faz a obra porque você é salvo, mas não para ser salvo. Você faz porque você recebeu graça, entendeu, Mirtz? Por isso que é graça sobre graça. Se eu começo a querer ofertar a Deus por conta do que eu recebi, eu estou querendo retribuir a Deus. Então, isso não é graça. Esses são os enganos sobre Sim. graça. Outro engano sobre graça é que a graça justifica o pecado. Tem muito disso também, né? Então, eu tenho liberdade porque eu já ganhei. Não, sabe, né? O senhor fala sobre os ímpios, né? E sabe, a dificuldade de você, às vezes, receber essa graça também está atrelada aquilo que você recebeu no seu cotidiano, na tua família, tá? Por exemplo, se você foi uma criança que ouviu bastante assim, você não merece o que nós te damos, você não merece isso, porque você ou corre demais, ou é desobediente, ou isso, tá? Não era graça. Você não vai entender a graça ofertada pelo Evangelho. Sim. Até isso, Mirtz, trazendo para o cristão que não se acha recebedor da graça. Sim. Ele não entendeu que graça é de graça. O Senhor morreu pelos nossos pecados, sendo nós pecadores. Muito mais agora nós somos salvos pela vida de Deus, porque vivemos de graça sobre graça. Né? O que nos deu a graça a respeito dele, diz que ele nos deu essa graça porque ele é pai, porque ele é amor, né? E amor em relação a pai e amor que pai dá, por exemplo, amor cega os pais. Cega. Né? A gente que é pai, mãe, quem é pai e mãe sabe disso, né? Não vê o próprio defeito do filho, mas por conta de um amor. Para nos ajudar, a Bíblia vai nos contar histórias de graça, que é o que a gente vai partilhar com você agora. A gente vai chamar um intervalo bem rapidinho e na volta nós começamos a compartilhar essas histórias de graça contidas na Bíblia. Estamos de volta, conversando sobre graça, sobre essa maravilhosa graça. Verdade. Né? E a gente vai dar uma olhadinha nas histórias de graça que a Bíblia nos traz. Sim. Né? Jesus vai contar uma história de graça, né? E que todo mundo conhece, a gente vai repetir para você. Um filho que abandona o pai, né? Pede toda a herança dele, fala, eu quero ir embora, eu vou embora, e é a história do filho pródigo, tá? Aí, mais tarde, depois de muitos erros, depois de ter gasto tudo que ele tinha, ele resolve voltar, né? Eu fico pensando assim, se ele tivesse saído com aquela herança,
e com tudo. E usado bem aquela herança, aplicado, feito dinheiro. A minha pergunta é, será que ele teria voltado? Né? Será que ele teria voltado? Porque daí, né? Mas, nem lembraria do pai, né? A gente Talvez, não sabe. Mas ele foi tudo assim, acabou com tudo, acabou quando ele pensou em voltar porque ele estava comendo comida que porcos comiam, Sim, né? sim. É o que diz a palavra. E quando ele volta, nós vamos ver o que a Bíblia diz, o pai dele estava esperando por ele. Não com aquela frasezinha conhecida, não te falei? Falei que não ia dar certo. Falei que não ia dar certo, né? Mas você quis ir, né? Aprendeu a lição, né? Não, porque isso seria o padrão, talvez, seria o comum, sabe? Não, aquele pai, né? Tinha outra conversa com ele, porque aquele pai entendia de graça, Sim. né? Lucas 16, 24 vai dizer assim, fala, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, né? Isso é maravilhoso. Quando eu ouço essa história, eu não sei você que está conosco, o que te passa pela cabeça, mas eu me vejo como um filho pródigo, que foi conhecer o mundo. Todos nós, né, vivemos o mundo. Eu me converti fazem quase 40 anos, né, 30 e poucos anos. E não que a gente fosse tão ruim assim. Não, né? que eu vivia na minha carne, como todo mundo vive, achando que esse mundo é maravilhoso. Então, quer dizer, ele não deu sorte, como nós não damos sorte sem o Senhor. E esse pai aí tipifica o próprio Deus. Então, você faça uma ideia. Essa graça que você está falando, Mirtz, essa maravilhosa graça, colocando isso na minha vida, eu como um filho pródigo, que fui lá, vivi a minha vida, e aí de repente eu vi que Jesus é essa graça maravilhosa, e eu vi que a casa do Pai é muito melhor, as riquezas que o Pai tem preparado para mim é muito maior do que eu estava buscando nas coisas que nem encontrei no mundo. Então, isso dá um entendimento da graça, Mirtz. Mas ela é chocante, sabe por quê? Porque o padrão não é esse. Como eu disse, o padrão, quando alguém que escolheu viver na sarjeta, abandonar a paz, fazer o que quer, tudo, tá? Ser recebido com festa. Ser recebido com festa, com um banquete. Sim, um anel, uma veste nova. Este não é o padrão do mundo, não é o que o mundo quer. Nenhuma. Né? Até o mundo não entende isso. Não entende, né? por isso que eu estou falando por que a graça não entende essa graça. É difícil de entender. Justamente por isso, sabe? Porque ela não é padrão. Esse regozijo, né? Tanto é que o irmão dele ficou escandalizado, o próprio irmão dele ficou escandalizado com o pai dele fazer tudo isso. Ai, traz roupinha nova ali para ele, traz anel, vamos fazer um banquete, vamos nos regozijar com isso. A graça escandaliza algumas pessoas. E isso, Mirtz, até o irmão dele, quantos que já conhecem o Evangelho, vivem na casa do Pai e não desfrutam tanto quanto um que foi lá, se perdeu. Às vezes a pessoa não entende que pecou, errou, roubou. De repente ele encontra essa graça e volta para a casa do Pai, e a gente recebe com amor porque sabe quem perdoou. E às vezes a pessoa que está ali certinha, nasceu ali debaixo da asa do Pai, tem todas as riquezas do Pai, não usufrui do que o Pai tem. Não experimentou, não teve a experiência da graça, não teve. Porque ela, não era só o irmãozinho, não, dele que ficou escandalizado. No tempo de Jesus, os fariseus se escandalizavam dessa graça. Sim, né? os entendidos da lei. Né? Eles não admitiam que Jesus andasse com cobradores de impostos, com mestiços, né, com estrangeiro, que falasse com mulher. Tinha todo tipo de... eles não assimilavam a ideia de um Deus que amava todo tipo de pessoas, né? E que veio exatamente para isso, para perdoar. Eles ficavam, quando Jesus estava pregando parábolas sobre graça, eles ficavam de longe, murmurando. Se eles ouvissem, se estivessem ouvindo a parábola do filho pródigo, Jesus contando, eles deviam estar pensando assim: escuta, Jesus tinha que valorizar o que ficou, né? E não aquele que foi lá se machucou. E não aquele, sabe? Né? Como muita gente fala hoje, Mirtz. Muitas vezes nós ouvimos isso. O cara vai lá, faz o que bem quer da vida, e de repente vira crente e fala que agora
muita gente Porque não entende graça. Não entende o que não é entende graça. Né? Não entende o que é graça. Que é um favor imerecido de Deus para sabe? nós. Sim. A outra parábola contada por Jesus também, aqueles 2 homens que foram no templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano, né? Sim. Um dizia, eu te dou graças porque... eu te dou tudo, né? eu sou dizimista. Eu sou ótimo, eu sou bom, né? Eu não sou ladrão e tal, jejuo, dou dízimo, né? Sim. E o publicano não tinha coragem nem de levantar os olhos. Sim. E dizia, tem misericórdia de mim, um pecador. Né? É isso que o Senhor gosta de ouvir. Ele diz assim, quando eles saírem de lá, quem volta para casa justificado? Recebeu graça. Recebeu aquele que, pecado. sabe, que foi humilde, né? Em confessar o seu pecado. Ver que é pecador. Tem muita gente que não vê que é pecador, Mirtz. Dentro da igreja. Para nós é fácil, porque a gente enxerga hoje, porque pela misericórdia de Deus o Senhor nos abriu os olhos. Mas tem muita gente que não entendeu ainda que é um pecador. Lucas 15, 7, de graça, né? Lucas 15, 7 diz assim, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Né? Explica tudo, né? Queridos, aquela cena do ladrão ali na cruz ao lado dele foi pura graça. Sim. Não tem nada a ver com merecimento. Não. Graça pura. Vou ler? Lucas 23, 42 e 43. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo, não me interessa o que você fez até estar pendurado aí nessa cruz. Acabou. Você foi perdoado. Estou te dando graça. Você está recebendo graça agora. Sim. E você não precisa me dar nada em troca. Esse é um ponto... Nem tinha como. Não tinha como. E nós também, porque o ser humano no seu natural, Mirtz, a gente quer dar alguma coisa para o Senhor em troca dessa graça, porque não entendeu como eu ouvi essa semana, se você está doente, você ama mais a tua pessoa ou o teu Deus? Glorifica o Senhor até na doença. Não é fácil. Né, eu entendo, precisa ter uma mentalidade espiritual que tem que ser treinada para isso, Senhor, né? Mesmo. Porque quando você pergunta para as pessoas, principalmente para crianças, ou às vezes assim, o que eu preciso fazer para ir para o céu? A pessoa diz assim, você precisa ser bom. Esse ladrão não era bom. Não. Sabe? Você precisa receber essa graça e confessar que é Então, pecador. precisou de uma palavrinha. Ele te diz, lembra-te de mim. Eu estou reconhecendo, estou vendo o que está acontecendo aí, estou acreditando. Eu creio em ti. Né? Sim. Né? É uma graça, algo imerecido de graça mesmo, né, Mirtz? Na figura na parábola do filho pródigo, o pai diz que o pai ele não ficou parado esperando o filho chegar. Quando ele viu de longe, ele saiu correndo. Ele foi de encontro ao filho. Ele foi festejar. Ele foi em encontro, sabe? Ele abraçou, ele beijou, sabe? E esse acolhimento era o que Jesus veio fazer aqui na Terra para esses, né? Sim. Ele diz, olha, se 99 estiver bem, fica aqui que eu vou atrás do que está perdido. Que está perdido, isso né? mesmo. Sabe, eu acho que para expressar a graça, você precisa estar cheio deste amor. Desse amor, sim. Né? E existem pessoas hoje, Mirtz, que não entendem essa graça na nossa própria família. Uhum. Quando você fala, a pessoa... É mais difícil, você falou das 99. A pessoa, ela está com a vida, como você falou, se esse filho pródigo tivesse ido e tivesse dado tudo certo, é mais difícil quando está dando tudo certo, essa pessoa receber essa graça, sabia? Porque está tudo tão bem na vida dela, ela acha que está tudo tão bem, né? E não entende a graça e não entende que é um pecador. Dessa graça, né? Sim. Eu acho que eu também já falei aqui, mas eu quero falar, porque é pertinente em termos de graça, eu acho isso muito significativo. Tem uma pintura do Pablo Veronese, de 1500, tá? Chamada Banquete na Casa de Levi, que foi quando tinha um mosteiro lá, onde havia um quadro sobre a Última Ceia. Sim. Aí quando pegou fogo, e eles quiseram substituir, eles pediram para o Pablo Veronese
pintar. E Sim. ele fez um painel que pegava a parede inteirinha, chamado Banquete na Casa de Levi. Mas a Inquisição Romana chamou, ele foi inquirido, acharam aquilo assim uma irreverência, uma falta de decoro que ele tinha pintado, porque ele apresentou Jesus num banquete com os discípulos do lado, e tinha soldados romanos jogando baralho do lado, tinha um cachorro ali na frente, tinha um mendigo, tinha um negro, e eles fizeram que tá bom, se essa obra tiver que ficar com você, não for destruída, você vai desligá-la deste fato, e você vai ser uma obra secular, e você vai pôr outro nome, tá? É claro que eu fui olhar, eu pesquisei no Wikipédia, eu fui para o Google lá para ver essa obra, mas eu podia ter ido para a Bíblia. Eu vou ler o que está escrito na Bíblia, no livro de Marcos. Marcos 2, a partir do 15, diz assim: Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos, pecadores, sentados junto deles, dos seus discípulos, porque eram grande o número que seguia. E os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com esses publicanos e pecadores, perguntaram aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Aí tem a famosa frase. Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, Sim. E sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então, na verdade, o Pablo Fernandes estava descrevendo uma cena bíblica. Exatamente a cena bíblica. Sabe? Sim, sim. Que foi criticada. A nossa história. Ele estava descrevendo a nossa história. Né? Sabe, queridos? Então, foi para esses. Sim. Foi por conta dessa graça que é difícil de entender, né? Sim. E para a Inquisição. É só para receber, não é para entender. Né? É só para receber, sabe? Sim. Ninguém entendeu também quando aquela mulher resolveu quebrar um vaso tão caro e ungir os pés de Jesus, porque eram ações, coisas feitas que o outro não reconhecia como graça. Como graça. Né? Graça é algo espiritual mesmo, mas sobrenatural. Maravilhosa graça, né? Como a gente tem dito, né? Sabe? Então, são muitas as histórias de graças e a gente precisa revê-las para poder desfrutá-las, não é, Conceição? Isso é muito bom. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.